professora Ilse, né, que tem feito um trabalho reconhecido em Camaquã, e agradecer pela liberação para esse seminário muito importante, que nós possamos conversar com toda a rede, com aqueles que se interessaram e vir aqui tratar do PNE. Quero abraçar a professora Marilene Petros, que coordena a PLB estadualmente hoje, na licença do professor Rui, e que abre reflexo o cumprimento. Professor Rui Oliveira, meu parceiro, de tantos anos de luta, tantas batalhas pela educação. Quando eu cheguei, ele já estava, né? Olha. Mas, na verdade, o Rui é um guerreiro pela educação. Pude acompanhá-lo nessa última greve, a luta, o destemor, a busca entre o equilíbrio e apoiar o que havia sido feito de muito importante pela Bahia, mas criticar a insensibilidade para o professorado. O Rui foi um guerreiro, um batalhador. Aqui no Presto, aqui, as minhas homenagens, e com muita honra sigo com ele nessa luta da política geral que está aí a acontecer. Então, cumprimento a todos vocês, e como o tempo é curto, e eu sou faladeira, né, eu vou a essa exposição, que vou pretender o mais rápido que puder, mas vai passar um pouco a alma da discussão do PNE. Não posso deixar de dizer que nesses primeiros momentos, aqui nesse seminário, fiquei super emocionada. Emocionada, professora Jó, com o grupo, o seu grupo, os poetinhas de Camaquã, de Panelinha. Eu quero me abraçar, já conhecia seu trabalho, já estivemos juntas quando você coletava apoios para ir ao ESC, não é? Mostrar esse trabalho. Acabei de postar em menos de 2 minutos, já 60 pessoas curtiram o seu trabalho, porque isso que nós acabamos de assistir é a comprovação de que o Brasil tem perspectiva, tem futuro, e que o futuro está na educação, o futuro está na cultura, o futuro está no amor por pessoas. E foi isso que você, não é, semeou com esse grupo de crianças, não é, que tão maravilhosamente colocaram as palavras em suas juvenis vozes dos grandes poetas brasileiros, com sentimento, com alma, com compreensão do conteúdo, não é? E inclusive a declaração carinhosa de amor. Não é? Eu quero retribuir em forma de energia de luta a serviço da educação, da poesia, da cultura, que vocês aqui, os poetinhas de Camaquã, tanto bem, não é, representaram. Eu sugiro um aplauso entusiasmado. É símbolo de dedicação. Vão em frente, meninos e meninas. A poesia é a alma de um povo. Vocês falaram de poetas de várias idades, várias épocas da história do nosso povo, mas falaram com a voz de hoje, da juventude que quer mais. Então, realmente, me emocionou profundamente. E agora, a realidade, que é dura, não é? E quando eu cheguei aqui, eu disse que os professores, ó, deixaram as cadeiras da frente, né? Uma das primeiras alunas que chegaram aqui disseram: os professores nos dão nota, mas não é nota de banco, né? Os professores podem fazer a gente passar de ano ou não. E a gente continua com a universidade. Vocês estão fazendo como os alunos, deixando as cadeiras da frente vazias. Mas eu tenho a dizer aos alunos presentes que os professores baianos estão passando de ano, né? Que os professores brasileiros também. Porque o que nós acabamos de plantar e colher, né? Quero também abraçar os artistas aqui, maravilhosos, dizer que estão aqui também Olivia Mendes e professora Valdice, que são diretoras da PLB, guerreiras que nos acompanham, o Cacau, da nossa atriz, né? Então, a Geisa, que sempre nos emociona também, com o retrato da sua região, com a força da mulher da sua região, né? Também merece a nossa nota. Então, o que nós acabamos de fazer é, sem dúvida, uma colheita de um trabalho que vocês iniciaram, que a PLB, que a CNTE tem semeado no nosso país.
Então, não foi simples, foi realmente penoso, foi um processo difícil. 3 anos de embate com o setor privado, embate com segmentos que não admitiam o avanço, porque o avanço significava mais investimentos, mais gastos, mais trabalho, mais absorção de especialistas em várias áreas. Então esse debate foi um debate tão complicado quanto a reforma política que nós precisamos fazer no Brasil. Porque esse debate reforma em 10 anos, ou melhor, revoluciona. Se as 20 metas forem cumpridas, revolucionarão a educação brasileira. Então eu trouxe o retrato das 20 metas, mas o principal é pegar a alma da lei. A alma da lei que nos fará trabalhar em perspectiva desses 10 anos o novo PNR. Quero dizer também que ele nasce como herdeiro das grandes lutas que nós fizemos. Então, quando nós superamos o Fundef, que foi uma lei importante, uma lei que praticamente levou à universalização do ensino fundamental, nós substituímos pelo Fundeb. O Fundeb, ao ir para o Congresso Nacional, ele chegou lá sem piso salarial para o professor. E essa era uma aspiração justa do professorado brasileiro, uma aspiração que vinha desde o Império, que era o tal salário nacional do professor. Desde o Império II se buscava o salário nacional do professor. E somente no governo de Lula, um homem letrado que apenas cursou um curso técnico do SESI, o Lula, ao compreender essa discussão, disse: olha, não foi do plano, mas bota em discussão. E eu tive a honra de ser uma das autoras da emenda que criou o piso salarial nacional do professor. Eu, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Carlos Apicalil e Severino Lopes. E do Senado, Cristóvão Buarque. É óbvio, a mídia não disse, mas a guerra foi grande. O piso é pequeno, continua pequeno. Piso a piso, teto a teto. Mas esse piso é o ponto de partida, é o marco zero, para que vocês possam ter uma carreira que leve do piso ao teto. E que abaixo desse piso ninguém possa ganhar. Eu fui deputado estadual 2 vezes, encontrei com um crachá-cheque de professor de R$15. Encontrei com um crachá-cheque de professor de metade do salário mínimo. Encontrei com um professor leigo, não ganhando nada, ficando 6 meses sem ganhar. Encontrei de tudo. E nós, ao tratarmos da questão do piso, nós tratamos de dignificar o professor, ainda com um valor muito abaixo da necessidade. Mais uma lei que estrutura uma perspectiva de futuro. Agora, no Brasil, a gente faz as leis e tem que lutar para que as leis sejam cumpridas. E foi isso que aconteceu com o piso salarial. Só 2 leis nesses 12 anos tiveram que voltar ao Supremo Tribunal Federal para serem reafirmadas. Uma concessão foi a Lei Maria da Penha, porque 3 juízes mineiros, eu não sei porque Minas tem essa maluquice, resolveram nas suas sentenças dizer que de fato o marido tinha direito de bater na sua esposa. 3 juízes. E nós tivemos que passar 1 ano no Supremo Tribunal Federal para reafirmar a Lei Maria da Penha, que é uma das legislações mais avançadas do mundo no combate à violência contra a mulher. Não obstante, ainda precisamos de mais delegacias, de vários oficiais juízes nas comarcas para garantir a evolução dos processos. Às vezes a mulher pede socorro, quando o socorro judicial chega, ela já morreu. Mas a lei é uma lei muito importante, que eu tenho a honra de ter participado da sua redação. E a outra lei que teve que ir ao Supremo nesses últimos 10 anos foi o piso salarial do professor. O piso, 5 governadores entraram no processo para derrubar o piso. E a CNTE, a PLB, que é um dos sindicatos mais respeitados no mundo da educação deste país, tiveram que fazer dezenas de paralisações, Dia Nacional de Luta, greve, caravana para Brasília, reunião em Salvador. Eu sei, o sistema sofre, mas tudo isso o
brasileiros que ainda não cumprem. O próprio plano trata de especificar o período legal para a estruturação dos planos de carreira. Então, minha gente, isso é muito importante dizer. Esse plano também é herdeiro das lutas relacionadas com a estruturação do Fundeb. O Fundeb que nasce da ideia de Anísio Teixeira de um fundo de 15 impostos que veio a sustentar a educação. Mas o que é que nós vimos? O Fundeb cresceu tanto, a quantidade de alunos no fundamental e o ensino médio ainda meio mambembe, sem ser um ensino sedutor, que nós conseguimos, nesse plano, introduzir também metas para tratar do ensino médio, da sua renovação, não é? Mas compreendemos que é fundamental para que o plano seja cumprido, que os municípios sejam libertados das amarras do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando o Fundeb foi criado, não tinham tantas políticas públicas como hoje temos. E hoje nós sabemos que os municípios e o Estado, principalmente, acabam contratando por regimes precários professores pelo REDA, pelo PST, né? Professores mal pagos, e isso leva a um descompromisso, a uma falta de perspectiva. E nós temos, aqui no Congresso Nacional, nós temos alguns projetos para que o município não fique agarrado ao limite prudencial e a gente possa contratar e concursar com mais liberdade, acabando com a precarização do trabalho. Mas eu vou mostrar algumas metas do PNR. O eco está grande, mas está ouvindo direito? Então vamos lá. Agora eu não sei se vai enxergar, né? Então aqui estão, né? Rui Oliveira, ele fez uma cartilha que deve estar na mão de cada um de vocês, onde essas 20 metas que estão estruturadas. Portanto, eu não vou mostrar todas as metas, porque essa cartilha que vocês estão na mão, na verdade, ela é detalhista e absolutamente completa sobre a questão do PNR. Rui teve esse cuidado e trabalhou meta a meta nessa cartilha. E aqui nós podemos ver, no entanto, a ousadia do plano. A meta 1, universalizar até 2016 a educação infantil da pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Né? E essa meta, ela pretende atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos, até o final desses 10 anos que o PNR vai regir. Então hoje a gente atende 2,7 milhões de crianças. A expectativa é passar a atender 4,8 milhões de crianças no Brasil. E isso, gente, é fundamental porque nós achamos que o ensino fundamental já deu conta de tudo. Mas nós somos um país que crescemos rapidamente e que cresce a população. Então, essa demanda do fundamental, ela não vai se esgotar, porque ela se renova no processo, não é? E na pré-escola, no processo de crescimento populacional. A pré-escola ficou a cargo dos municípios esses anos todos. Nunca entrou num plano nacional para receber dinheiro, para receber reforço. Só agora, no governo Dilma, nós tivemos a expansão das creches no país. As creches do FNDE, maravilhosas,
ensino médio precisará ser reformado. E como reformar o ensino médio? Já há uma comissão nacional tratando da reforma do ensino médio. É preciso dar sentido ao ensino médio. O profissionalizante, que algumas escolas estaduais têm, já são 70 mil alunos, mas tem um limite enorme, porque o aluno não consegue estágio. E isso é grave. O aluno do Instituto Federal, ele está empregado praticamente. O aluno do profissionalizante, que está sendo retomado da Bahia, ele ainda não sai do estágio garantido. E essa é uma grande luta para essa próxima legislatura, e eu espero que Rui Oliveira, deputado estadual, venha ajudar a resolver isso, né? E a garantir o estágio, para que esse curso profissionalizante que o professor Almerico abraçou como sendo a joia da coroa na educação estadual, e tem de fato feito um bom trabalho. Se a gente tem críticas a uma série de coisas da Secretaria Estadual, temos elogios ao ensino profissionalizante, mas ainda não dá conta de estimular o jovem no ensino médio. Aqui nós sabemos que a rede municipal joga um papel essencial no ensino fundamental e a pré-escola, mas é preciso que a gente também se preocupe de que o aluno que sai do fundamental, ele tem uma recepção adequada do ensino médio. E a verdade é que hoje a dificuldade é grande. É grande porque falta professor de química, de física, de matemática. É grande porque faltam laboratórios. E é grande porque falta objetividade para o aluno sair do ensino médio pronto, mas também com uma profissão organizada. Apesar do Enem ter sido uma grande vitória do povo, porque a minha geração enfrentou durante o quê? 60 anos uma única universidade federal com 3.000 vagas para vestibular. O vestibular era a coisa mais cruel que se poderia oferecer aos jovens. E nós, que temos tantas reivindicações ainda, não podemos deixar de atestar que foi uma vitória você entrar na universidade pública ou privada, através do Enem, e tendo cotas sociais para o aluno oriundo da escola pública, que é de maioria negra do estado da Bahia, e que não tinha chance diante dos alunos que saíam das escolas privadas muito qualificadas, lá na capital ou em Itabuna. Então, como é que ia disputar o menino da escola pública de Camaquã com o jovem que saiu do Antônio Vieira do Colégio Marista de Salvador? As vagas de engenharia, as vagas de medicina eram todas para as elites. Minha gente, eu digo a vocês, com toda emoção, eu hoje entro na sala de aula do curso de medicina para fazer uma palestra sobre educação ou sobre saúde, e lá no curso da UFBA, que formou os maiores médicos desta Bahia, nós temos alunos dos Santos, da Conceição, do Sacramento, aluno da escola pública baiana. Isso é um motivo de grande honra. O aluno que não passa nas federais, passa numa escola particular, ele pode ser sustentado naquela escola pelo ProUni ou pelo FIES. Porque hoje nós temos programas mil formados no Brasil. E isso foi uma grande vitória do povo. Uma grande vitória do povo. Mas para fortalecer o Enem, fortalecer a Universidade do Brasil, nós precisamos garantir, não é, que em 2016 os alunos do ensino médio eles sejam formados de maneira mais inteira, para que a gente possa ter um circuito técnico e universitário com maior qualidade em nosso país. A Meta 4. Essa foi super emocionante, porque milhares de pessoas foram ao Congresso Nacional e professores com suas turmas de alunos portadores de deficiência foram ao Congresso Nacional levantar a sua bandeira.
indígena, educação quilombola e educação especial dentro do Fundeb, né? Esse aluno foi colocado de frente para o professor. E o professor, na sua maioria, sem especialização para a área de aluno com deficiência, se viu desesperado. Na mesma classe, 30 alunos do ensino formal regular e o aluno especial sem direito a um acompanhante muitas vezes. Poucos municípios garantiam o direito ao acompanhante àquele aluno, o tutor especial àquele aluno, e o professor desesperado para dar conta sobre os seus ombros uma responsabilidade que não era justa que ficasse sobre os seus ombros. Pois foram alunos surdos, mudos, cegos, para dentro do Congresso Nacional, seus pais e nós, desculpem, conseguimos, foi a neblina de ontem, conseguimos garantir, né? Garantir que essa palavrinha mágica aqui, não é? A garantia mágica, preferencialmente, desse um novo fôlego, um novo alento aos professores e a esses estudantes especiais. Ficou assim, universalizado a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais no desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o aluno gênio, que também é uma necessidade especial, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes ou escolas de serviços especializados, públicos ou conveniados. Ou seja, casamos de novo o Estado brasileiro com as ACAIs. Hoje, o aluno vai ser avaliado pelo sistema educacional. Se ele tiver uma deficiência em grau alto, ele fica apenas na escola especial. Se ele tiver um grau de deficiência em grau médio, ele vai equilibrar a sua participação na rede formal, regular e na escola especial. E se ele tiver a possibilidade de estar no ensino regular, ele estará no ensino regular. Então, sem dúvida, para mim, isso foi algo muito importante, porque é uma barra pesada você morrer de sede em frente ao mar. Ter um aluno com deficiência e não ter condições de lhe dar a atenção que ele de fato merece. E aí, minha gente, vai à frente o PNE, o seu conjunto de 20 metas e centenas de estratégias. Eu vou pular para a meta 17, porque né, o eco é grande e fica enfadonho, mas vamos para a meta 17, o que é que passou? Passou e acho que as elites não viram. Não viram, porque quando a gente discute que não quer que um filho nosso seja professor, a gente discute isso por causa do grau de sacrifício, por causa da batalha que é ser educador, por causa da batalha que é ser funcionário de escola. E vocês sabem tanto quanto eu. O funcionário de escola, que nós conseguimos um pró-funcionário, e ainda é uma quantidade pequena que consegue se profissionalizar, um porteiro bem treinado, ele verifica se o tráfico de drogas está chegando na porta da escola. Ele vê se o aluno está se vestindo fora do padrão, se está saindo antes do horário previsto. E ele pode chamar um orientador educacional e tratar com ele, olha, vamos ver ali, porque pode ser uma tentativa de aliciamento desse jovem. E a escola ter condições de intervir e salvar mais um. Uma merendeira bem treinada, ela percebe se a criança está resistindo ao toque do adulto. E nós sabemos que a criança que resiste ao carinho e ao toque do adulto, ela pode estar sofrendo abuso. E a merendeira, ela perceberá. A criança que comia deixa de comer, que comia demais, não come mais, que comia de menos e agora come demais. Se ela for formada em técnica, em nutrição, se ela for valorizada, ela poderá ser uma peça importante na complementação educacional. A escola, Anísio Teixeira já disse, não é só repasse de conteúdo,
educação é valorizar esta vivência. Porque na minha compreensão, o professor é arquiteto de pessoas. Minha letra não parece com a da minha mãe, nem com meu pai. Ela parece com a da minha professora que vive. Então eu digo a vocês, esse item é o item do resgate da dignidade. E os grandes empresários da educação não queriam. Foi debate pesado, minha amiga, lá no Congresso Nacional. E aqui, o que é que passou? Valorizar os profissionais do magistério, das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio a dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano do PNE. O PNE vai durar 10 anos. Do 6º ano, a nossa expectativa é que o salário dos professores, que hoje é 33% menor do que dos demais profissionais com formação equivalente, e nesta jornada ele passe a ser o salário médio de R$ 3.652, jornada de 40 horas, ao final do 6º ano do PNE. O que é que isso significa? É perguntar, o curso de nutrição, que dura 3 anos e meio, 4 anos, ele vale mais do que o curso da licenciatura de vocês? O enfermeiro vale mais do que o licenciado? O fisioterapeuta vale mais do que o licenciado? Então, na nossa compreensão, é importante dizer que a licenciatura de vocês, a formação em pedagogia, ela não é uma formação de 2ª categoria. Mas hoje, com os salários que são praticados, essa formação é como se fosse uma formação de 2ª categoria. E isso para nós é fundamental. Então a nossa expectativa dessa 17ª meta do PNE é que o professor ganhe igual a qualquer outra profissão de nível superior. Nós aprovamos esses dias, e eu fui autora do piso salarial do assistente social, R$ 3.652. Por que o piso do professor deve persistir numa base de apreciação tão baixa? Então eu acho que vocês devem se apropriar dessa meta, para que essa meta possa ser cumprida até o 6º ano do nosso PNE. E vamos passar para a meta 18. A meta 18 diz que no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior, né, de todos os sistemas de ensino, e para o plano de carreira dos profissionais e funcionários de educação básica pública também tomar como referência o piso nacional profissional definido em lei federal. Ou seja, 2 anos, daqui a 2 anos, todo mundo tem que ter plano, professor e servidor. Isso é o que está dito na lei. Foi luta para chegarmos a isso. Eu sei que aqui em Camaquã as coisas estão bem ajeitadas, estão iniciando, mas tem também problemas relacionados com o conteúdo. É necessário um esforço. Ao invés de judicializar problemas em faces, que a gente procure denunciar, porque daqui a 2 anos, estando na justiça ou não estando no plano, vai ter que ter plano, porque é lei. O Plano Nacional de Educação é uma lei federal, sancionada pela presidenta Dilma, sem vetos. Então eu sugiro que todas as
Nordeste, melhor dizendo, 5,3% do produto interno bruto, que é tudo que o Brasil arrecada em educação. 5,3%. Quando o Fernando Henrique saiu do governo, tinha deixado 2,7%. De Lula para Dilma cresceu para 5,3%. Aliás, Fernando Henrique, quando saiu do governo, deixou carimbado que não podia ter mais matrícula em escola técnica. E nós tivemos que derrubar o decreto, reabrindo as matrículas e criando os institutos federais. Depois de 60 anos, como eu falei das vagas da UFMA, nós continuávamos com as mesmas 42 universidades federais. E nesses anos, com muito orgulho, inclusive fui relatora da criação da Universidade Federal do Sul da Bahia, não é? O reitor Almar me garantiu, e uma das primeiras audiências que fez foi Camacan, não é? Foi Camacan, para garantir que a UFESA terá escola em Camacan. E vai ter, podem ter certeza disso. Então nós conseguimos, nesses anos, evoluir o ensino superior. A Bahia de uma passou para 6 universidades federais. Sul, Oeste, Recôncavo e agora Sudoeste, Nordeste e Chapada estão na beira de sair. Então, nós tivemos uma evolução indiscutível nesses anos, de 2,7% para 5,3%, mais 30 universidades e mais 150 núcleos de universidades federais, de institutos federais, na Bahia sendo 2. O Instituto Federal Bahia e o Instituto Federal Baiano, que juntou as escolas da CEPLAC com as escolas agrotécnicas federais e criou o novo Complexo Técnico-Tecnológico da Bahia. Agora, a nossa expectativa é de que nos próximos 10 anos a gente invista 10% do PIB para a educação. Mas esse PIB, que é o Produto Interno Bruto, que a Rede Globo todo dia fala, ele anda devagarinho. E a gente diz, olha, não vai dar com esse dinheiro que anda tão devagar, sustentar essas nossas metas. E foi quando entramos na discussão dos royalties do petróleo. E esses royalties do petróleo, que ficam todos concentrados no Rio, no Espírito Santo e em São Paulo, eles não querem dividir. Foi uma guerra para acontecer isso. Foram muitas manifestações, muito debate com o ministro Mantega, debate com a equipe econômica e conseguimos aprovar os 10% do PIB e mais 75% dos royalties do petróleo. Gente, isso pode ainda não ser sentido por vocês, mas isso significa, na primeira conta que for contabilizada dos contratos economicamente ativos de exploração de petróleo de 2012 em diante, o primeiro ano já são 300 bilhões novos em educação. 300 milhões. Significa que o plano ele vai poder ser aplicado, professor. O plano vai poder ser executado. E que nós temos toda a condição hoje de dizer, o município também, porventura, se Camacan não conseguir cumprir as 20 metas, foi aprovado em uma das suas estratégias que, efetivamente, Camacan receberá uma complementação. Bom, isso aí é o esboço do plano. Eu não vou mais detalhar, é uma reunião grande, com um eco muito grande, mas quero dizer a vocês, o que nós aprovamos é algo que em pouco tempo os professores brasileiros vão sentir. Os professores brasileiros vão pegar, os alunos brasileiros vão usufruir. E digo a vocês, atentem para os direitos que estão contidos no plano. Atentem também para o próximo processo político do Brasil. Porque nós tivemos que, por Supremo, reafirmar o piso. Se nós enfrentarmos um retrocesso político no país, nós vamos ter que ir para o Supremo e para as ruas para reafirmar o PNF. Isso é muito importante chamar a atenção. Porque é óbvio, a mídia, ela quer governar sem ter um voto. A mídia quer dizer quem é bom e quem é ruim. Nunca fez uma homenagem a Eduardo Campos
votar agora. Ele tinha 4 anos de idade quando o Lula foi eleito presidente. Ele não sabe o que é overnight, o que era a máquina de inflação. Você receber metade do salário mínimo. Ele não tem noção do que era o desemprego nesse país. O Brasil ajoelhado aos pés do FMI. O FMI vinha aqui e dizia: isso pode, isso não pode. Não pode ter concurso. Não pode ter aumento de servidor público. Era isso que o FMI fazia. E nós conseguimos botar para fora o FMI. Fazer do país um país em que as pessoas têm crédito, têm salário mínimo garantido, não é mais salário mínimo regional. Tem o Minha Casa Minha Vida, que é a casa de porta e janela, mas é melhor do que a lona preta na beira da estrada. É ou não é? Então nós temos a clareza que o Brasil evoluiu. Na minha opinião, companheiros e companheiras, é necessário que, como dizia o Rui Barbosa, vocês tenham olhos de ver. Vocês analisem, porque a minha preocupação é que volte o esquema passado de Fernando Henrique, através do Aécio, e que aqui na Bahia, o que diz que é novo, que vocês conhecem melhor do que eu, privatizou a Coelho, entregou o Bradesco, o Bandeira ao Bradesco, acabou a Bahia Farma, que dava o remédio ao tuberculoso de graça, e só agora a gente reconstituiu a Bahia Farma, refundamos a Bahia Farma, acabou tudo que existia do ponto de vista público na Bahia. Tela Bahia, Coelba, Paneb, tudo foi. A educação pública não tinha termo de negociação. Daqui, Rui Marilene, quantas vezes nós saímos corridos da porta da Secretaria de Educação com polícia, não é? E ainda ganhando abaixo do mínimo. Então, atendem. Os nossos governos são líderes políticos. Eu me chamo Alice e sei que nós não estamos no país das maravilhas. Mas se a gente compara o que já vivemos, e aqui tem muita gente no meu tempo, não é? O que já vivemos e o que estamos vivendo agora, nós temos um outro diapasão, uma outra perspectiva. Eu me preocupo com isso, porque vejo a sociedade sendo estimulada a achar que política é sinônimo de coisa suja, que todo mundo é farinha do mesmo saco, e eu digo a vocês, eu mesma não sou farinha do mesmo saco. Não é? É muito importante a gente saber que quando a gente deixa na sociedade um espaço vazio, outro vem e ocupa. E se a gente deixa de votar, deixa de participar, não quero nem saber do que está acontecendo, outros vão querer saber. Nós tivemos uma votação há 3 meses atrás, lá na Câmara dos Deputados, que era a votação sobre uma multa de 10
é CLT, os que são CLT, estatutário é diferente. Mas os que são CLT perdem 40% a 43% do salário. Não é verdade? Como é que votaram os deputados de vocês, da região aí? A gente tem que perguntar isso. Como votou aqui o filho do ex-governador? Como é que votou aquele outro que chegou perto por aqui? Tem que procurar saber como vota. Porque o problema não é só a proximidade, não. Não é só o deputado visitar a região. O problema é como ele se comporta na hora que seu direito está sendo vilipendiado. Eu sei como votei. Além de votar contra o fator previdenciário, eu entrei com um projeto que está lá tramitando, que muda o cálculo e garante que não haja perda de 40% para a mulher e 38% para o homem. Os professores, secretária, eles estão adiando a aposentadoria. Não é porque eles estejam bem de saúde para subir ladeira. É porque a aposentadoria perde muito. Ele perde muito na aposentadoria. Então nós temos que recuperar, né, esses direitos. Por isso, minha gente, quando eu falo de política, eu falo política com letras maiúsculas. Não política como método de corromper, mas como arte de convencer para transformar a vida das pessoas. Eu entrei no meu partido em 1978, que é o mesmo de Conceição e de Rui, PCdoB. Nunca mudei de partido. Tem gente que muda de partido como muda de roupa. Mas nós não conseguimos fazer a reforma política. Por quê? Porque esta maioria do Congresso Nacional não topa. Quer continuar permitindo que empresas financiem campanhas. E isso tem em todos os partidos, em todas as boas-famílias. Né? Pessoas que acham que, né, consertando o carro de um, dando dinheiro a outro, se elege. É muito importante que a gente reflita sobre isso. A minha preocupação é que nosso PNE, nossas vitórias, nossas conquistas possam escorregar pelos dedos se a gente der um passo atrás no Brasil e na Bahia. Por isso eu tenho uma posição muito clara de entender que temos muito a conquistar, que nossos governos, eles são apenas governos que são frentes políticas, mixes políticos, tem muita gente junta e misturada que não devia estar, mas está, e nós não ganharíamos sozinhos. E por isso mesmo, a minha compreensão é que a gente tem que manter essa rota de mudança. E não parar de lutar. Puxar o cabo de guerra a favor dos trabalhadores. Puxar o cabo de guerra a favor das mulheres. Puxar o cabo de guerra a favor do povo pobre, dos estudantes, da juventude. E nessa minha perspectiva, eu digo o seguinte: vocês, professores, estão tendo uma grande chance. Rui, empurrado por todos nós, não é candidato a deputado estadual. Está liberado da PLB, é uma oportunidade de educação. E na nossa compreensão, os professores ficaram sem voz nessa última greve. Eu fui a única em Brasília a vir pronunciar. A única. Telefone de governador, escambau 4. Tudo bem, não é? Fui a única a vir pronunciar. Agora, aqui na Bahia, nós ficamos sem voz. Ficamos com os oportunistas para bater no governo, no seu equívoco, dizendo que eram aliados dos professores. Então, tivemos Maria José, depois vocês tiveram a mim, apesar de não ser licenciado, eu fui deputado estadual 2 mandatos, encaminhei a luta dos professores. Mas agora, nesses 4 anos, os professores não tiveram voz na Assembleia. E eu estou aqui em Camacan, uma intimidade que construí com essa cidade, com os serviços que procurei prestar a essa cidade esses anos, que sou recebida como filha, dizendo a vocês: não percam essa oportunidade. Não percam a oportunidade de ter uma voz. A mesma coisa nas câmaras. É importante ter Conceição. Por quê? Porque tinham câmaras, tem nesse estado, que o vereador acha, quando você vai falar de plano de carreira, que você está falando da maratona do município. Então é muito importante ter alguém que fale a nossa língua, que compreenda o que é o desejo e a necessidade da educação. Então eu deixo esse pedido em relação a Rui, tá certo? E quero dizer, continuo na luta. Me sinto com força, saúde, energia e muita coisa a terminar em relação a direitos, inclusive a aposentadoria de vocês. Digo
Isso é muito importante. É uma mensagem que eu posso